Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6. Vamos ler a partir do verso 19. Diz assim a palavra: Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Irmãos, nesse período que nós temos passado junto nas quartas-feiras, temos buscado, com a ajuda do Senhor, termos a revelação da parte do Espírito de Deus sobre aspectos práticos da vida cristã nessa terra, nessa vida. Obviamente, a gente nunca pode esquecer que, quando falamos de aspectos práticos, são situações do dia a dia que nós estamos, como todos, sujeitos, né? Então, já temos falado, por exemplo, sobre filiação, falamos na última reunião, né? E temos buscado, então, da parte do Senhor, meditar em alguns textos que falam sobre esses aspectos do dia a dia que todos nós estamos sujeitos. Hoje, especificamente, nós vamos falar um pouco sobre o tema riquezas. E riquezas nós podemos transformar assim, traduzir para dinheiro, por que não, né? O dinheiro é a forma de quantificar riquezas nos dias atuais. E meditar diante do Senhor um pouco nesse tema. Aqui nós lemos, inicialmente, uma orientação do Senhor, uma palavra do Senhor, no sentido de que o nosso coração, ele deve ter um objetivo. E o objetivo do nosso coração deve ser acumular riquezas. Mas vejam que, segundo o padrão celestial, as riquezas que devem ser acumuladas por nós são aquelas riquezas que têm valor eterno, não riquezas que têm valor transitório, passageiro, né? E o Senhor Jesus, ele dá um sinal muito claro que acho que todos nós cristãos devemos refletir, que ele diz aí no verso 21, onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Então, para nós sabermos onde está o nosso coração, basta nós sabermos qual é a fonte da nossa cobiça, do nosso desejo, pelo que nós anelamos todos os dias, pelo que nós investimos todo o nosso esforço, né, toda a nossa energia dia a dia. Porque esta coisa, este objeto é que terá então o domínio sobre o nosso coração. Então, se nós investimos toda a nossa força, toda a nossa energia, todo o nosso tempo, todo o nosso recurso naquilo que é celestial, então o nosso coração estará nos céus. Agora, se nós investimos toda a nossa força nos assuntos terrenos, então o nosso coração vai estar na terra. Então não é difícil para nós, irmãos, não precisa ser nenhum grande teólogo, nenhum grande conhecedor da palavra de Deus para meditar e refletir sobre essas coisas. Sobre o que você pensa o dia inteiro, sobre o que você fala o dia inteiro. O que a palavra de Deus diz? A boca fala do que está cheio o nosso coração. Então são indícios que o Senhor mostra para nós. Para quê? Para que nós nos distanciamos dele? De forma nenhuma. Para que nós justamente nos socorramos nele. Senhor, o meu coração está capturado por essa situação aqui. O meu coração está capturado por esse objeto aqui. Eu preciso que o Senhor me liberte disso. Eu preciso da tua graça, Senhor. Eu preciso ser liberto dessa situação. Porque eu sei, pela tua palavra, que o meu coração deve estar em uma posição apenas, que é nos céus, diante do Senhor e voltado para o Senhor, né? Então, esse texto ele já nos faz um alerta de que o nosso coração pode ser capturado
pelas coisas deste mundo. Nós precisamos estar atentos a isso. Agora, seguindo um pouco mais, o verso 24, ele vai chegar no ponto que queremos discutir nessa noite. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. Então você percebe, irmão? Onde está o teu coração? Onde está o teu tesouro? Aí está o teu coração. E aí o Senhor diz: não é possível que esse coração sirva a dois senhores ao mesmo tempo. É o que o verso 24 inicia nos dizendo. Porque o Senhor Jesus, ele é radical com essas questões. Por exemplo, o Senhor Jesus diz assim: quem amar mais seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus filhos, não é digno de mim. Quem amar mais sua vida do que a mim, vai perder a sua vida, né? Já no Antigo Testamento, o Senhor dá demonstrações sobre esse radicalismo dele, né? Então Moisés, naquela passagem que há aquela idolatria para aquele bezerro de ouro, Moisés realmente ele passa uma linha e diz: quem é de Deus, vem para o meu lado, né? E quem não quiser Deus, quem não é de Deus, fica onde está. Você percebe, irmão, nessa passagem, que aqueles que não tinham o seu coração para o Senhor, eles não precisavam fazer nada, só permanecer aonde eles estavam? E você percebe também nessa passagem que eu estou citando, que todos aqueles que têm um coração para o Senhor, têm que tomar uma atitude, têm que se mover de uma posição para outra. Essa é a trajetória cristã. Então aquela pessoa que quer viver do jeito que ela quer viver, ela não precisa fazer movimentação nenhuma, porque o coração dela já está capturado pelas coisas deste mundo. Agora, aquele cristão ou aquela pessoa que quer os céus, que quer viver pelos céus, nutrido pelos céus, ele precisa se movimentar. Ele precisa sair desta posição que ele está e avançar. Por isso o Senhor Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e fique aí parado, tome a sua cruz dia a dia e siga-me, venha. Não é verdade? Tem que sair dessa posição de comodismo. Tem uma historinha muito engraçadinha sobre isso. Diz que o rapaz estava sentado em cima do muro, né? E de um lado o inferno e o diabo, e do outro lado os céus e o Senhor Jesus. E o diabo ficava: vem para cá que é legal, pula de vez para o nosso lado, vem aqui você vai se divertir e tal. E o rapaz sentado em cima do muro. E ele olhava para o lado do Senhor Jesus e Jesus não falava nada para ele. E aquilo começou a incomodar ele, né? Porque o diabo estava, estimulando, encorajando ele. Aí ele voltou e perguntou: olha, Jesus, o diabo está me chamando para lá. E você não vai falar nada? Por que você está em silêncio? Aí diz que Jesus fala para ele assim: olha, o fato de você já estar em cima do muro significa que você já não está e não quer estar do meu lado. Então vocês entendem, irmão? Na vida cristã, o radicalismo é essencial. Em outras palavras, não se pode negociar com as coisas concernentes à palavra de Deus. Se nós negociarmos, nós já estamos derrotados. Se nós relativizarmos a palavra, nós já estamos derrotados, já estamos dominados. Sabe qual foi o grande problema de Eva? Parar na frente daquela árvore e ficar contemplando ela. Porque se Eva não tivesse parado na frente da árvore, a serpente não a teria seduzido. Mas algo deve ter chamado a atenção de Eva para aquela árvore do conhecimento do bem e do mal. E ela deve ter parado para contemplar. A Bíblia não nos dá detalhes, mas algo nos indica isso. Se ela não tivesse se aproximado da árvore, se ela não tivesse contemplado a árvore, o diabo não teria ocasião para enganá-la, seduzi-la, né? Então, essas questões são sérias mesmo nas nossas vidas.
Então aqui ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou há de se devotar a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Essa expressão riquezas aqui, que é os tesouros do mundo. Essa expressão riqueza aqui é o que é dinheiro, né? É que é tudo aquilo que tem valor. Só que, irmãos, existem algumas versões que elas nos mostram que essas riquezas aqui não é simplesmente uma nota de dinheiro, uma moeda de ouro. Essas riquezas aqui, ela tem uma conotação espiritual. Por isso algumas versões da Bíblia chamam ela de mamon. Quem é mamon? O que é mamon? Mamon é uma entidade espiritual. Em outras palavras, o que as Escrituras estão dizendo aqui para nós é que nós não podemos servir a dois senhores. Um senhor é o Senhor Jesus, Senhor soberano sobre todas as coisas. E o outro senhor, pasmem, não é o diabo, mas é uma entidade espiritual que tem o poder de capturar o nosso coração, chamada Mamon. É uma pessoa. Irmão, eu até peguei outra Bíblia, que essa aqui eu comprei, que é diferente. Essa versão que você falou, ninguém pode servir a dois senhores, porque o há de odiar um e amar ao outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Exatamente. Então tudo nesse mundo, um mundo governado pelo príncipe caído, Satanás, tudo nesse mundo nos instiga a esse desejo de ganharmos para juntarmos, para termos cada dia mais. Então você presta atenção na moda. Moda é a roupa, né? Todo ano tem uma moda nova, sabe por quê? Porque é para você precisar ter o desejo de adquirir aquela moda nova. Todo ano tem um carro novo. Aí você está com um carro de um ano, você fala, mas já saiu um modelo novo. Então sempre despertar em nós o quê? O desejo de ter. O desejo de, como a palavra diz aqui, ajuntar tesouros nesta terra. E quando isso acontece, irmãos, nosso coração está capturado por essa entidade. Agora veja bem, o dinheiro, as riquezas, essa entidade chamada Mamon, não é que nós devemos fazer como os monges, né? Voto aí de pobreza. O dinheiro então ele me causa o mal, ele me afasta de Deus, então eu vou fazer um voto de pobreza aqui. Isso é próprio da religião, né? Então vou ter total abstinência de dinheiro. Não é isso. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar pela palavra dele é que nós tenhamos um contato adequado com esta entidade, de que não sejamos dominados por ela, mas que nós a dominemos e a utilizemos para a promoção do reino de Deus. Os irmãos percebem isso? Então temos que ter cuidado para não nos enganar com respeito a essa questão, como foi com muitos cristãos do passado. Por entenderem que Mamon era uma entidade espiritual, eles fizeram voto de pobreza, para se abster totalmente dessa entidade e não serem, por isso, influenciados por ela. Essa não é a vontade do Senhor. Agora vamos continuar a nossa leitura e pegarmos alguns elementos da próxima sessão, já que entendemos o que são essas riquezas. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida. Marque essa palavra aí, ansiedade. Quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Está vendo, irmãos, que é isso que a gente vive hoje? Esse pensamento de que, eu preciso porque senão eu vou ficar sem amanhã. A gente está sempre pensando assim, eu posso ficar sem, então eu tenho que fazer alguma coisa para juntar.
né? Então está almoçando e já preocupado. O que será que nós vamos fazer na janta? Será que vai ter janta? Né? Tá comprando uma roupa pensando, mas ano que vem tem mais roupa que eu vou precisar comprar. Então é isso que o Senhor está dizendo aqui. Não andeis ansiosos, né, pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo vosso Pai Celestial as sustenta. Então você percebe nesse verso 26, o que o Senhor está querendo dizer é o seguinte: não é o seu ajuntar, não é o seu muito trabalhar que vai te sustentar, mas a provisão do nosso Pai Celestial. Será que nós temos coração para vivermos desta maneira, irmãos? Né? Quem é meu provedor é o meu Pai. Eu vou trabalhar sim, mas segundo a graça dele, e ele que vai me dar a provisão segundo a graça dele. Os animais não semeiam, não ceifam e nem ajuntam, mas eles são sustentados por Deus, que dirá a nós, na verdade? Verso 26 ainda: porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por mais ansioso que esteja, marque aí de novo essa palavra, ansioso, que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Em outras palavras, o que é a nossa preocupação excessiva com essas coisas vão acrescentar 1 centímetro a mais nas nossas vidas, né? Então, já percebemos aqui, pelos textos que nós lemos até agora, que a insegurança com a graça providente ou provisional do Senhor nos causa o quê? Ansiedade, nos causa inquietação. Ansiedade, inquietação. Então, todas as vezes que nós voltarmos os nossos corações para Mamon e de alguma forma vivermos como se dependêssemos dele, como se ele fosse a nossa provisão, sabe o que Mamon vai fazer conosco? Ansiedade, inquietude. Tem gente que é aprisionado pelo desejo de ganhar. A pessoa quer ganhar. Então ele é aprisionado por Mamon por isso. Tem gente que é aprisionado por medo de perder. Então aquele pouco que tem quer segurar ao máximo, com medo de ficar sem nada. Então também é uma forma de Mamon aprisionar o coração da pessoa. E tem pessoas que são aprisionadas por Mamon, seja no desejo de ganhar e no medo de perder, né? Então são pessoas que são aprisionadas por esses dois aspectos, tá? Verso 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Mais uma vez a palavra ansiosos aparece. Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Aqui é algo interessante para nós meditarmos. A palavra de Deus nos afirma, então, que Adão e Eva, quando eles foram criados sem pecado, uma criação perfeita, não é verdade? E há aspectos na palavra de Deus que nos mostram que o corpo deles era um corpo glorioso, não era um corpo simplesmente como o nosso, que nós temos hoje, né? Só que em razão do pecado, de alguma forma, esse corpo então ficou corrompido. Por isso que Paulo fala que os nossos corpos, na segunda vinda de Cristo, eles serão transformados e nós teremos corpos celestiais, corpos gloriosos, e seremos libertos desse cativeiro de corrupção, é o que a palavra fala. Paulo enxerga então a carne, o nosso corpo, como um cativeiro de corrupção, sujeito às vontades da carne e assim por diante. Então aqui é interessante esse texto porque diz que os lírios
que são aí, fazem parte do reino vegetal, da natureza, eles são mais gloriosos do que Salomão em toda a sua glória. Salomão foi riquíssimo, então deve ter vestido roupas das mais belas possíveis. E nem Salomão, nesse seu corpo, pôde se comparar à glória do lírio do campo, uma simples flor, né, que nasce no campo. Então é interessante esse aspecto que eu acabei de mencionar com respeito à queda do homem, mas esse não é o nosso assunto. O que ele está dizendo aqui é que a própria natureza, que também, né, não ajunta, não trabalha, não fia, ela é provisionada pelo Senhor. Verso 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo: que comeremos? Que beberemos? Com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Então veja bem, irmãos, nesses últimos textos que eu li aqui, nesses últimos versos, o Senhor nos diz assim: o desejo por essas coisas vão afastar você de Deus. Então, não vos preocupeis com essas coisas, porque Deus é quem cuida de vós. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus. O que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus? Se eu perguntasse o que significa isso, os irmãos saberiam me dizer? Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Por exemplo, buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa que nós não precisamos trabalhar? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus significa que nós não precisamos cuidar das nossas casas? Você percebe que uma coisa não elimina a outra, só que há uma ordem de prioridades? Significa, o Senhor está dizendo, não gaste toda a sua energia, todo o seu esforço, toda a sua expectativa nessas coisas terrenas, como se você é quem fosse o responsável por produzi-las. Gaste a sua força e as suas energias nas coisas celestiais, e tudo mais será uma consequência. Agora vamos falar aqui do testemunho que a palavra registra sobre isso que disse. Os apóstolos eram homens de posses? Eram homens que tinham dinheiro? Algum deles deixou de viver? Algum deles deixou de comer, de se vestir? Esses homens são considerados, Apocalipse traz essa revelação, eles são os fundamentos das muralhas da Nova Jerusalém. Os 12 apóstolos são os 12 fundamentos. Ou seja, esses homens ocupam uma posição de glória no reino de Deus. Vocês percebem isso? Mas aqui na terra, enquanto eles viveram aqui, eles tinham glória terrena? Não, não é verdade? Então Pedro e João diz assim para um paralítico, né? Estava lá o rapaz assentado na porta do templo, lá judeu, e pedia esmolas. Eles disseram assim: nós não temos nem prata nem ouro, mas o que nós temos, nós te damos, em nome de Jesus. Então a riqueza deles, uma pessoa, Cristo Jesus. Irmãos, isso não é uma questão só poética, bonita, isso é uma questão prática. Aqueles homens sabiam que o que eles deveriam fazer é buscar o reino
que as demais coisas, o alimento, a roupa e assim por diante, seriam provisionados pelo Senhor. Mas só que o diabo está mudando o pensamento das pessoas, principalmente nesses últimos dias que se aproximam da volta do Senhor, com a seguinte mentalidade: eu não posso ficar sem, eu não posso ficar sem energia, eu não posso ficar sem internet, eu não posso ficar sem água, eu não posso ficar sem uma casa, sem um carro, eu não posso ficar sem um emprego. E aí, meus irmãos, quando nós pensamos desse jeito, nós estamos capturados por Mamon. Não tem liberdade maior do que aquela pessoa que vive na inteira dependência de Cristo. Por isso Paulo diz assim: eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar abastado, mas sei estar também em escassez. Tudo eu aprendi, né? Eu sei estar honrado e sei também estar humilhado, porque o coração dele não estava preso nas coisas e nas circunstâncias. O coração dele estava preso em Cristo. Era um homem que buscava o reino, era um homem que buscava tesouros celestiais e não terrenos, né? E aí a gente está inserido numa sociedade que o ter é mais importante do que o ser. Um dia eu dei risada a um cliente meu, né? Cliente e aluno. E aí eu estava andando com o meu carro, e o meu carro, o carro que hoje está com a mãe, ele já está sem pintura em cima, né? Está bem feio mesmo. O sol queimou a tinta dele. Aí o meu cliente estava com um amigo dele, né? Que também é meu aluno. Aí o amigo dele falou: aí vai o advogado, olha o carro dele, né? Que espécie de advogado é esse que tem um carro desse jeito aí? Por quê? Porque não importa o conhecimento do advogado, importa que ele ande num carrão. Essa é a mentalidade do mundo, que infelizmente nós temos permitido que isso ganhe espaço na nossa mente. O ter é mais importante que o ser. Não, irmão, na minha casa não é assim. Não é assim? Então vamos lá. O que você mais conversa com o seu filho? O que você mais conversa com ele? Moleque, você tem que estudar, você tem que ter uma profissão, você tem que ser alguém na vida. Aí ó, que você está incutindo na cabeça dele, que ele tem que ter algo para ser alguém na vida. É isso que você está enfiando na cabeça dele, né? Eu já contei o exemplo do Diego aqui, né? Acho que foi na reunião passada. Meu sonho é ter uma bicicletaria. Esse moleque sonha baixo demais, né? O sonho do Diego quando era criança. Quando você quer ser o quê, Diego? Dono de bicicletaria. E a gente deu risada da cara dele, né? Falou: o quê? Tem que ser alguém na vida com renome. Eu quero chamar a atenção dos irmãos sobre esse tema renome. Vamos voltar um pouco em Gênesis, para os irmãos verem de onde surgiu isso, né? Tem que ser alguém de renome, alguém reconhecido na sociedade. Deixa eu ver aqui. Gênesis capítulo 10. Vamos ler a partir do verso 6. Os filhos de Cã. Cã era um dos filhos de Noé. Aliás, era o filho amaldiçoado de Noé, não é verdade? Veja aí o capítulo 9. Vamos ler isso para a gente entender. Verso 24. Gênesis 9, 24. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse:
Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Então agora vamos voltar para o capítulo 10, porque vimos quem é Canaã, né? Que são os filhos de Cã aqui. Verso 6. Então, só para situar os irmãos, Gênesis 10, 6. Os filhos de Cã: Cuxi, Misraim, Put e Canaã. Os filhos de Cuxi: Sebá, Avilá, Sabitá, Ramá, Sabitecá. E os filhos de Ramá: Sabá e Dedã. Cuxi, e veja aqui, gerou Nimrode, o qual começou a ser poderoso na terra. Verso 9. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. Até aqui a gente pensa, nossa, que homem abençoado, né? Nimrode, poderoso na terra. Nimrode, valente caçador diante do Senhor. Esse era um homem de renome. Só que quem foi esse Nimrode? Veja o verso 10 aí. O princípio do seu reino foi Babel. O que é Babel, irmãos? Aquela torre que foi sendo erguida e os homens queriam chegar até Deus pelo seu próprio esforço. Na sua condição pecaminosa, queriam alcançar os céus, né? Então Babel significa confusão, porque Deus lançou uma confusão. Sabe por quê? Porque o único caminho até os céus é Cristo. Eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Então o poderoso na terra, o valente na terra, isso que nós almejamos ser muitas vezes, reconhecido na sociedade, homem de renome na sociedade, isso é um problema, irmãos. Porque lá em 1 Coríntios é dito assim: veja que Deus chamou as coisas loucas e fracas desse mundo para confundir as fortes e aquelas que acham que são alguma coisa. Então, se nós estamos aqui hoje, se nós cremos no Senhor, é porque nós somos todos o quê? Os fracos, aqueles que estavam perdidos, desamparados, e fomos alcançados pela graça de Deus, né? Então é um aspecto que nós temos que tomar realmente cuidado. Vamos voltar vamos agora no Evangelho de Lucas, ler esse último texto aqui para nós finalizarmos. Lucas capítulo 16. Lucas 16. Vamos ler a partir do verso 1. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador, e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então mandou-o chamar. Lhe disse: que é isto que eu ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que farei, para que quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou a outro: tu quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse ele: toma a tua conta e escreve 80.
E elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. Eu vos recomendo, aí você presta atenção nessa expressão aí agora, das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornastes fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Mais uma vez, a Mamon. Por que nós estamos lendo esta passagem? Porque essa passagem nos ensina como é que nós devemos lidar com o Mamon, que são as riquezas de origem injusta ou ilícita. É estranho nós vermos uma passagem dessa, porque parece que o Senhor Jesus está aprovando uma conduta infiel, não é verdade? Porque ele diz assim, que havia um senhor que tinha bens e ele tinha um administrador. E esse administrador começou a roubar esse senhor. Então esse senhor falou assim, você vai prestar contas da sua administração, você vai trazer aqui todas as anotações de tudo que você administra e depois você está demitido, né? Esse rapaz, esse administrador pensou o quê? Olha, eu trabalhar na terra, eu não dou conta. Mendigar também no semáforo, parafraseando aqui, eu também tenho vergonha de ficar pedindo dinheiro emprestado. Eu sei o que eu vou fazer. Eu vou fazer amigos de origem ilícita. Desses bens do meu Senhor, que são mamon, eu vou subjugá-lo para promover a amizade. É isso que ele faz. Então como é que ele faz isso? Você está devendo quanto para o meu patrão? Eu estou devendo R$100, anota 50 aí. Você vai ficar devendo menos para ele, né? E você? Eu estou devendo 100 tanto, anota 80 aí. E aí o Senhor diz assim, que esse administrador, ele soube agir de maneira, inteligente. Das riquezas de origem ilícita, o que ele fez? Ele produziu amigos que o receberiam. Agora vocês perceberam que aqui tem uma expressão chamada tabernáculos eternos? Na sua Bíblia está assim? Veja aí, o verso 9. E eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, fazer amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Isso significa o quê? Que de mamon nós podemos fazer e produzir coisas que vão promover o reino de Deus, porque até onde eu saiba, tabernáculos eternos está relacionadas às questões celestiais. Então, o dinheiro serve, irmãos, para ser capturado, subjugado por nós, debaixo da dependência do Senhor, para que o reino de Deus e o testemunho de Deus seja promovido através disso. Entende? Agora, quando eu digo assim, o meu dinheiro, esse dinheiro é meu, o meu dinheiro, o que nós estamos fazendo? Nós estamos caminhando por um terreno perigoso, onde mamon certamente nos dominará. Sabe por que você tem que ter cuidado com essa expressão meu dinheiro? Porque na própria palavra de Deus é dito assim, minha é a prata e meu é o ouro. Quem está falando isso? O próprio Deus. Minha é a prata e meu é o ouro. Isso significa que nós não temos nada. Nós somos o quê? Administradores.
Você acha que o seu salário é seu? Você fazer dele o que você quiser? O meu salário é meu para eu fazer o que eu quiser? Lê do engano, fora da verdade e sujeito a ser dominado por Mamon em razão disso. Esses dias conversava com um casal e aí eles falando das dificuldades financeiras. Sabe o que eles falaram? Aí a gente começou a conversar, quanto que ganha o marido, a mulher, tanto. E para onde vai esse dinheiro? Aí é que tá, irmão, a gente não sabe. Eu sei que não dá para a gente pagar as nossas contas. Falei, não, então vamos somar as contas básicas. Energia, né, aluguel e tal, não representavam 1/3 do que eles ganhavam. Mas eles não sabiam dizer para onde é o resto do dinheiro. Aí eu perguntei, vocês têm ofertado, vocês têm, né, entendido da parte do Senhor de estarem ofertando? Aí é que tá, não sobra, como é que a gente vai ofertar? Aí eu falei assim, e nunca vai sobrar. Porque ofertar é uma questão de posição. É uma questão de buscar em primeiro lugar o reino e entender que Deus é o Deus da provisão. Irmãos, Deus não está pedindo seu dinheiro porque Ele precisa de dinheiro. Aliás, o dinheiro é dele. Mas o ofertar significa o quê? Uma maneira de Deus estimular os seus filhos a não permitirem que o seu coração fique preso e capturado e escravizado por Mamon. Então, todas as vezes você enfiar a mão no bolso para vir ali fazer uma oferta, é duro, eu sei disso. Ai, meu Deus, 50 reais aqui, podia estar pagando tal coisa, né? É duro. Envolve um ato do quê? De negar a si mesmo. Todas as vezes que o Senhor tocar o seu coração, ajuda aquela pessoa que está com dificuldade. Ah, mas com 100 reais, será que isso não é 50, já não ajuda ele? Não, o Senhor colocou no seu coração 100 reais. É uma forma do Senhor estar trabalhando o seu coração e o meu coração, para quê? Para não ser aprisionado por Mamon. Porque se for, ele vai sugar a sua vida. Você vai passar a vida inteira correndo atrás dele. E o Senhor não quer isso. Você lembra aquela outra passagem que o Senhor fala do homem que constrói celeiros? O homem disse assim, eu vou construir celeiros grandes, eu vou encher os meus celeiros de produção, aí eu vou deitar na minha cama e vou descansar. Aí o Senhor diz assim, que ele aparece de noite, aquele homem e diz, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e que tu tens para apresentar. O que significa isso? Que aquele homem passou a vida inteira dele trabalhando para juntar, mas perante o reino dos céus, ele não tinha nada para apresentar. Ele era rico na terra e nos céus um falido espiritualmente. Então nós podemos correr o risco de estarmos seguindo esse mesmo caminho. E um dia o Senhor vai pedir para nós, e o que nós temos para apresentar? Nós ajuntamos na terra ou nós ajuntamos nos céus? E aí eu quero deixar um último alerta, irmãos. Tem gente que acha que essas coisas são para questões financeiras grandes, né? Ah, isso aí é pessoa que tem muita propriedade, tem que tomar cuidado, porque é mais fácil um camelo passar debaixo da agulha, não é? No meio da agulha lá, do que um rico entrar no reino. Para pobre essas coisas não pega não, né? Irmãos, eu vou dizer uma coisa para os irmãos. Tem gente que é escravizado com uma bicicleta velha, com pneu furado, né? Tem gente que é escravizado por 20 reais. Então não é a questão de quantidade. Aliás, o Senhor coloca aqui, né? Vamos voltar os nossos olhos para Lucas 16. Me deixa ver aqui o verso. Verso 10. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Tá vendo aí? Não é uma questão de quantidade, não. A avareza, que é essa escravidão por Mamon, o que é avareza? É amor pelas riquezas desse mundo. O cara pode ser avarento com 10 centavos e ele pode ser avarento com 1 milhão de reais. O coração dele vai estar aprisionado da mesma maneira, né?
E como é que é lá na tua casa? Como é que você lida com esse assunto mamon perante seus filhos, sua esposa? Tem um irmão que nos dá uma lição tremenda sobre isso. Ele faz o seguinte questionamento. Ele fala assim: quando seu filho quer um presente, o que você fala para ele? Ah, se eu tiver dinheiro no final do ano, eu te dou. Olha aí o que você está incutindo na cabeça dele. Que se mamon permitir, ele vai ganhar o presente. Se mamon não permitir, ele não vai ter presente. Então a mulher quer fazer uma viagem. Aí você fala o que para ela? Se tiver dinheiro, a gente vai. Se não tiver dinheiro, a gente não vai. O que você está falando para sua mulher? Quem manda aqui é mamon. Ele é o dono do nosso lazer, do nosso tempo junto. Se tiver mamon, nós vamos. Se não tiver mamon, nós não vamos. Entenda que riquezas é uma entidade espiritual. E você pode estar colocando seu filho, sua esposa, a sua casa debaixo do governo dessa entidade, né? Qual que deveria ser a palavra do pai para o filho? Filho, se Deus permitir, você vai ter o seu presente, né? Se Deus não permitir, não é o momento e você não vai ter. Esposa, se Deus permitir, nós vamos viajar. Se Deus não permitir, nós não vamos. Paulo viajou a Ásia inteira, foi para a Europa, né? E não tinha mamon, mas ele tinha Deus que o levava. Obviamente não era para lazer, né, irmãos? Mas toda viagem tem um custo e os irmãos sabem disso. Então que o Senhor nos ajude para que o nosso coração esteja no lugar certo. E o mais será acrescentado. Mas saiba uma coisa, o princípio de Deus é: tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. Mas eu posso fazer aqui uma experiência no nosso local de reunião aqui, ó. Quem de nós aqui não tem muito mais do que comer e vestir apenas? Então Deus não tem sido abundante nas nossas vidas? Dizem que 80% da população mundial não tem casa própria. Então você tem casa própria? Você está na elite, no topo da elite do mundo, porque grande parte não tem nem casa própria, entendeu? Então o Senhor tem sido derramado abundantemente a sua graça nessa questão da provisão material. A gente tem muito mais do que só comer e vestir, todos nós aqui, né? Então, que o Senhor nos ajude a refletirmos sobre isso. Não fiz aqui, irmãos, nenhum estudo aprofundado. Como eu disse, é para nós só meditarmos sobre essas questões práticas do dia a dia. E lidar com riquezas deste mundo é uma delas.